Então, boa tarde. Nós estamos começando o ciclo de palestras de profissões. Hoje, tendo o prazer de receber Rebeca Guimarães de Moraes, 25 anos, ela é advogada, especialista em direito previdenciário. Seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada, muito boa tarde para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. É um prazer estar aqui nessa tarde para poder um pouquinho falar da minha história, da minha trajetória e um pouquinho da minha profissão. Eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante o nosso papo. Muito bem, Rebeca. Eu vou fazer uma pequena introdução, que é importante nesse momento de pandemia, o porquê que nós estamos chamando os profissionais para falar com os jovens, porque essa pandemia nos trouxe uma realidade diferente, que propiciou, assim, um ambiente que o jovem quis desanimar, mas nós estamos aqui para falar sobre a importância de concluir o ensino médio na idade certa, e também sobre as mudanças do novo ensino médio, né? Nós temos alunos aqui na escola de primeira série, segunda série e terceira série que estão assistindo, que vão participar desse nosso bate-papo, mas os alunos da primeira série, eles têm uma missão já pertinho e acredito que a sua fala será muito válida ali para eles, tá bom? Em nome da diretora Roberta, da vice-diretora Rita, nós PCAs, Deusilara, Janaína, a Sandra, que está aqui comigo também, queremos agradecer e vamos iniciar, então, o nosso bate-papo. Para dar o gatilho, depois a Pamela vai vir aqui dar continuidade, fale um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória escolar, sua vida escolar. Passo a palavra. Então, vamos lá. Eu vim de escola pública desde o ensino fundamental. Sempre foi escola pública. Então, eu estudei aqui em Nazaré Paulista, na escola municipal Monsenhor Afonso. Depois que eu encerrei o ciclo, né, fui para a escola Fábio, que eu acho que é conhecida, Fábio Acopino, lá do Vicente Nunes, aqui também de Nazaré Paulista. E aí, né, foi aí que tudo começou, porque na escola estadual é bem diferente da municipal, a gente tem mais matéria e tudo mais. Enfim, ingressei na escola, como eu já disse, sempre escola pública, e aí eu segui todo o período, enfim, ensino médio, tudo escola pública. E na escola pública, o que acontece? Eu sempre, desde da época do município, né? Da época que eu era ensino fundamental, eu já vinha ali alinhando um perfil. Por exemplo, eu nunca fui uma criança que era boa em exatas. Eu sempre fui mais para humanas. Isso desde novinha. Quando eu cheguei ali na quarta série, eu acho que agora outras nomenclaturas que falam das séries, né? Mas enfim, quando eu cheguei na quarta série, eu nem sabia ler muito bem, mas a minha mãe pegava muito no meu pé e eu comecei a ler livro sozinha. Eu comecei a correr atrás sozinha. E aí, depois disso, mudei para o Fábio, que daí a gente tem que estar tudo certinho, tudo alfabetizado e tudo mais. No Fábio, ali eu comecei a minha jornada e a mesma coisa, meu perfil foi se alinhando sempre para humanas, nunca para exatas. E o mais engraçado é que eu já via no meu perfil que eu não ia ser uma pessoa boa nas exatas. Eu sempre falava comigo, isso aqui não é para mim, isso não é para mim, isso é para mim. E a escola, ela me deu a oportunidade, ela me fez, na verdade, me conhecer, né? A gente se conhece, a nossa personalidade, a gente vai alinhando o que a gente quer para nossa vida. Então, desde pequenininha, eu sempre falava assim: eu não quero fazer engenharia, eu não quero fazer esse tipo de coisa. Sempre desde pequenininha. E aí, quando a gente ingressa para o estadual, que são mais matérias, a gente adquire mais conhecimento, né? Porque no ensino fundamental é só o básico e tudo mais.
E aí, mesmo assim, eu continuei ali na área de humanas. E na escola, que tipo de aluna eu era, né? Vamos falar, vou ser real, vou falar a verdade aqui. Eu nunca fui aquela aluna nota 10. Nunca fui. É engraçado, porque na época eu estudava com o meu irmão, ele era um pouco mais velho que eu, e meu irmão era um aluno exemplar. Não tinha o que reclamar, todo professor elogiava e tudo mais. E eu tava lá, né? Não tinha o que reclamar também, mas assim, o aluno mediano. Eu era a aluna mediana. Eu sempre levei os estudos a sério, por exemplo, prova. Sempre estudei para prova. Eu sempre tinha aquele medinho e tudo mais. Mas as notas daquele jeito, 7, 8, e assim eu ia, levando a vida. E aí, uma coisa que me marcou bastante foi quando eu entrei na oitava série, que eu acho que agora é nono ano, alguma coisa assim, porque mudou, né? Na oitava série, o que que aconteceu? Da sétima para a oitava, falando naquela época. Eu vim para a quinta série, entrei no Fábio e entrei numa determinada sala. E ali eu fiquei até a sétima série. Chegou para passar para a oitava, que é o nono ano, se eu não me engano agora, me mudaram de sala. Eu não estudava com os mesmos amigos, colegas lá da quinta série que eu estudei, a quinta, a sexta e a sétima. 3 anos estudando e a gente pega ali, né? Aquele grupinho, aquela coisa toda. Chegou na oitava série, o que, que aconteceu? Eu mudei de sala. Mudei de sala para uma sala completamente diferente. Completamente diferente. E aí, aquela coisa de adolescente que a gente não gosta, né? Aquele chororô. Ai, porque mudaram de sala, que eu vou reclamar, que eu vou pedir para trocar, e que isso, que aquilo. Aí minha mãe falou assim: não, você não vai trocar. Se o professor achou que você é para trocar, trocou você, é para ficar lá. Enfim, ia para a escola todos os dias emburrada, porque eu não estava estudando com os meus, não estava na mesma sala que os meus amigos. Só que quando eu me desprendi da sala dos meus amigos, eu me soltei mais. Em que sentido? Eu comecei a participar mais das aulas, eu comecei a fazer as minhas atividades mais eu sozinha. E aí, automaticamente, eu comecei a me destacar um pouco mais. E o que me chamou a atenção foi o quê? Uma apresentação de escola que eu tive que fazer, uma apresentação de sala, que era de história. E eu comecei a fazer a apresentação e tudo mais. Eu sempre gostei de me comunicar, enfim. E aí eu fiz a apresentação e tudo mais. E a professora falou assim: agora eu vou avaliar aluno por aluno com relação à apresentação e tudo mais. Eu falei, beleza. E foi falando de um por um. E ela chegou em mim. E ela falou assim: olha, tem uma aluna que desde quando entrou aqui é aquela aluna mediana, como todo mundo conhece. Mas o fato dela ter se desprendido dos amigos dela, no sentido de ter separado só de sala, ela conseguiu se destacar mais. E para vocês verem que às vezes uma mudança, uma simples mudança, pode fazer diferença no comportamento do aluno. E a gente, nós, aluno, na época, a gente fica pé da vida. Eu fiquei pé da vida, porque tinha me tirado da sala, né? Mas, enfim. E ela me falou isso. Eu falei assim, poxa, é verdade. Agora, sem os meus colegas, parece que. Assim, eu fiz outros amigos na outra sala e tudo mais, mas mesmo assim eu me desprendi. Eu era mais eu conseguia fazer minhas coisas mais sozinha e automaticamente isso foi chamando a atenção dos professores. E isso, o que, que eu quero dizer? É que às vezes a escola, os professores e tudo mais, eles fazem algumas mudanças que a gente não gosta, que nós alunos não gostamos, e eu não gostava. Só que faz completamente a diferença na nossa vida. É que na época a gente fica meio, ai, né? Por quê? Por quê? Mas depois vem e acontece esse tipo de coisa que chama a atenção. E isso foi um acontecimento muito bacana na minha vida, que eu gostei bastante depois que passou tudo. Eu falei assim, poxa, é verdade. E assim eu segui para o ensino médio. No ensino médio eu segui com a mesma sala e tudo mais. E o que, que acontece? No ensino médio, eu sempre pensei comigo assim, quando eu chegar no meu primeiro ano do ensino médio, eu quero estar já com meio que alinhado o que eu quero para o meu futuro.
de profissão e tudo mais. Eu não quero chegar no terceiro ano e tá perdida. Eu quero estar no meu último ano, no terceiro ano, tudo certinho. E aí, comecei, e aí, como eu disse desde o começo, o meu perfil de profissão, eu já sabia o quê? Que não era exatas. Eu já tinha essa convicção comigo. Falei, não é. E depois dessa apresentação que eu fiz na oitava série, que a professora falou assim: ah, você se expressou bem, você conseguiu falar bem. Aí eu falei assim: ah, realmente eu não sou das exatas, eu gosto de me comunicar, eu gosto disso e daquilo. E me encaminhei pro primeiro ano. E aí começa toda uma jornada em que os professores eles vêm mais falando sobre as profissões, as suas possibilidades e tudo mais. Aí eu falei, ok. E fui pensando. Aí eu pensei comigo assim, bom, eu não sei fazer nem 2 mais 2. Então, já cancelamos lá. Eu não posso ver sangue, que eu vejo sangue eu desmaio. Qualquer coisa eu já desmaio. E eu falei assim, área da saúde sem chance. Essas coisas, assim, veterinário, qualquer coisa, qualquer sangue, se é de bicho, se é de humano, eu já tô desmaiando. Aí eu falei, poxa, tem psicologia, esse tipo de coisa. Eu falei, legal, legal também. E aí no ensino médio, tinha aquela coisa de você aprender a dissertação, você dá muito a sua opinião. Não, em matérias determinadas você dava muito a sua opinião e na outras você dissertava. Em português eles trabalhavam bastante isso, história. E aí entrou a filosofia, a sociologia. E eu falei assim, poxa, é disso que eu gosto. Então vou procurar uma área relacionada a isso. E aí foi que eu descobri o direito. Entrei com a cabeça, falei assim, é direito que eu quero, é direito que eu vou fazer, porque é a área que se encaixa mais ao meu perfil. E é isso. E foi assim, eu simplesmente decidi no colegial aí que fala, eu decidi mais ou menos o que eu queria no ensino médio. E aí, o que que acontece? No final do ano, nos finais, né, dos últimos anos, eu já estava bem no que eu queria. Então, eu estudava tudo, obviamente, né, o que a escola nos dava, mas eu sempre foquei mais pelo que eu queria. Então, por exemplo, vamos aprender português. Então, eu focava bastante na aula de português, focava bastante na aula de história, focava bastante na aula de sociologia, filosofia, porque era o que eu queria para minha vida. Resumindo, o que eu achei? A importância da escola na fase da gente estar de decidir carreira, de decidir o que a gente quer para o futuro, ela é muito importante, porque é ali na escola que você vai filtrando o que você gosta, é ali na escola que você vai se encaixando em determinadas personalidades, determinada característica, e você encontra o que você quer ser da sua vida. É ali na escola. A escola, ela tá ali, eu assim, ela te ensina tudo, enfim, todo o conhecimento, mas o mais importante, ela te prepara pelo realmente o que você quer ser da sua vida. E eu vejo que a escola, assim, ela foi um grande ponto na minha vida, realmente, para eu decidir o que eu queria ser. Se eu tivesse largado, se eu tivesse levado de qualquer maneira, eu estaria ali, assim, sem rumo. Mas ali na escola, ele vai filtrando, vai filtrando. Eu gosto de tal coisa, eu sou boa aqui. Olha, eu não sou tão boa aqui. Você mesmo, sem até os outros falarem, você mesmo vai se encaixando. Você vai falando assim, isso aqui não faz parte da. Eu não vou me dar bem aqui. Eu vou me dar bem aqui. Isso aqui é o que eu gosto. Isso aqui é bacana. E não é uma coisa forçada, é uma coisa natural, eu acho. Comigo foi natural. Eu desde pequenininha já falei assim, eu não sou muito boa naquilo, não sou boa naquilo. Eu ficava ali na média para passar e tá tudo certo. Aí nas outras coisas que eu gostava, nas matérias que de fato eu gostava, eu ia lá e fazia com maior gosto, mas nas outras eu ficava assim, bem mediana. E a escola, ela é muito importante com relação a isso. Eu acho que filtra bastante. Ela realmente te direciona. Não especificamente para a profissão que você quer, mas ela te direciona determinadas coisas. Você vai falar assim, eu gosto de tal coisa, tem essas opções, isso e aquilo. Isso é muito bacana. Isso, com certeza, vem da escola. A gente pega isso daí. E é isso. Essa foi minha jornada na escola.
Enfim, é isso. Rebeca, fala um pouquinho para a gente como foi importante, né, ter essas metas aí estabelecidas desde o ensino médio já para eles. Então, com relação às metas estabelecidas, como eu já disse, desde o meu primeiro ano, eu já sabia o que eu queria ser. Então, eu decidi, vi no que eu era boa e tudo mais. Falei assim, eu vou seguir para essa área. E fui. Terminei a escola e já ingressei para a faculdade. Isso foi outra coisa que eu também decidi para minha vida. Por quê? Eu falei assim, eu não quero parar um ano, ficar um ano sem fazer nada. Muita gente fala assim, fica um ano descansando, tira um ano sabático. Eu falei assim, não, eu quero sair da escola e ir direto para a faculdade. Eu não quero ter essa pausa, porque essa pausa desanima. Para mim, pelo menos, eu sinto que quando tem uma pausa, assim, dá uma desanimada, igual com a pandemia agora. O pessoal parou de ir para a escola, né? Agora é tudo online, dá uma desanimada. E é normal, é comum. E por conta disso, eu sempre pensava comigo assim: sair da escola, vou direto para a faculdade, porque daí eu já emendo tudo e vai que vai. E então, desde o começo eu já tinha aquele objetivo: sair da escola, faculdade. Esse era o meu objetivo. Então, é bacana a gente estar bem alinhado também com o que a gente quer para a nossa vida. Vai desde o começo. Eu acho que assim, chegou o primeiro ano do ensino médio, é a hora de você começar a pensar. Assim, vamos lá, vamos pensar no que a gente vai fazer, o que eu quero. Se você for do tipo de pessoa que não é igual eu, que dá uma pausa e não desanima, beleza. Se você quiser tirar um ano aí, descansar, cada um é cada um. Eu tô falando por mim, por experiência própria. Eu falei assim, melhor eu emendar o negócio do que ter uma pausa e depois desanimar, ficar, sabe? Falei, e foi isso que eu fiz. Saí da escola, fui direto para a faculdade. E isso foi muito bom, porque eu já tinha em mente o que eu queria fazer, o que eu queria seguir. E não é fácil, assim, não é fácil você decidir. Quando você é novo, é muito difícil você decidir as coisas. Mas a vida tá aí, você pode decidir fazer uma coisa e depois não ver que não é para você, você pode mudar. A gente tem a opção de mudar, mas é bacana que desde o começo você já vai alinhando. Então, entrei agora, vamos pensar no futuro. O que eu quero para minha vida? O que eu quero fazer? O que eu quero trabalhar? Porque o mais importante, eu acho que o mais importante de tudo é você fazer o que você ama, independentemente do que as pessoas vão falar, independentemente do que as pessoas acham que você deve seguir. Assim, eu sempre tive o apoio dos meus pais. Vai estudar? Vai estudar. Mas eles nunca falaram assim, nossa, vai, faz direito, você mesmo. Não, eles falavam, faz o que você gosta aí, e é o que você gosta. Mas o importante é você fazer o que você gosta. E desde o começo, você tendo um objetivo, quando você bater o desânimo, você vai pensar no seu objetivo. Poxa, eu quero trabalhar com isso porque eu gosto de tal coisa e, e o sucesso ou a carreira que a gente sonha é consequência. Então, você tem uma linha ali que você tem uma marcação, um lugar para você chegar. Você tem que percorrer tudo aquilo, não dá para você pular o caminho. Então, você ter bem estabelecido isso é muito legal, porque você não fica tão perdido. E o ensino médio, eu acho que é exatamente o ponto de partida para você começar a refletir. Você tem 3 anos aí. Não sei se agora vai mudar com relação a isso, mas são 3 anos, né? Então você consegue alinhar bastante, você consegue pensar. Você tem 3 anos ali para se descobrir, digamos assim. E é isso. Conta pra gente agora um pouquinho, Rebeca, desse passo aí entre a universidade, né, o reflexo que a escola pública teve, né? Como que foi esse passo para a universidade? Bom, com relação à universidade, outra coisa. Como eu disse, eu saí da escola e já fui para a faculdade. E eu vou ser bem sincera com vocês. Quando a gente vai ingressar para a faculdade, é uma mistura de sentimentos. É uma mistura de sentimentos porque você está dando um passo diferente. E a escola, você passa muito tempo, muitos anos na escola aí.
Então, é uma mudança, digamos assim, meio que radical. Pode parecer que não, mas na hora, de fato, disso acontecer, é um pouco radical, porque você passou todo o seu tempo lá, desde da quinta série, aí, como falava antigamente, até o terceiro ano, tudo na escola, com o mesmo coleguinha, o mesmo professor. Então, se desprender dá um medo, dá um medinho, digamos assim. E a faculdade é completamente diferente, né? A gente tem uma imagem completamente diferente, realmente a faculdade é completamente diferente. E quando a gente ingressa na faculdade, o que a gente tende a pensar? Principalmente nós, alunos de escola pública. Ah, a faculdade vai ter coisa muito avançada, porque a escola não ensinava o que era importante, a gente fala, né? Ah, eu vou aprender geometria, sei lá, por quê? Isso eu nem vou usar na minha vida. Eu vou aprender tal coisa, pra quê? Isso eu nem vou usar na minha vida. Eu sempre pensei desse jeito. Falei assim, ah, por que a gente aprende isso? Nem vou usar, nem vou fazer, enfim. E aí chega a faculdade. Aí na faculdade a gente tem que pensar assim, nossa, eu entrei aqui, ok. Tem um monte de gente diferente. Um monte de gente que estudou em escola diferente, escola particular, tem uns que colégio, não sei o quê. Então você já fica tipo, o pessoal manja. E eu vim lá da escola pública. Que a gente tem, infelizmente a gente tem isso. Só que a realidade que eu, pelo menos, vivenciei é completamente diferente, porque eu cheguei na escola, na faculdade, e tudo que eu tinha aprendido na escola, eu estava revendo na faculdade. Eu sabia. E assim, eu estudei na FAAT, eu estudava de manhã, e de manhã sempre teve aluno, o pessoal que geralmente estudou em escola particular. E aí eu falava assim, poxa, a galera aqui deve manjar. E coitada de mim, lá do Fábio, não vou saber nada. Tudo. Tudo que eu aprendi lá, eu revi na faculdade. Exatamente a mesma coisa. Eu sabia, eu sabia. E a gente tende a pensar que o ensino, a escola, o ensino é fraco. Não é. Não é. É só questão. É que é como eu disse desde o começo, eu focava nas matérias que realmente iam fazer parte do meu curso ali e tudo mais. Então eu me dedicava um pouco mais a elas. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu basicamente sabia tudo, do tudo que se tratava. Igual com relação à história. Na faculdade, eu tinha uma matéria que se chamava TGE, Teoria do Estado, alguma coisa assim. Teoria Geral do Estado. E nessa aula, você basicamente aprende tudo sobre o Estado, sobre as histórias, os marcos históricos e tudo mais. Eu sabia tudo, basicamente, que eu tinha aprendido tudo na escola. A minha professora de história, ela simplesmente tinha passado por todos os pontos. E aí, na faculdade, eu sabia. Então, a gente sai da escola com o pensamento, poxa, eu sou aluno de escola pública, eu não vou saber nada na faculdade, porque eu ensino isso, que ensino aquilo. Não é. Não, é exatamente. Eu, pelo menos, falando pela minha experiência, foi tudo que eu aprendi. Porque eu me dediquei mais àquelas matérias quando eu estava na escola, e realmente é isso. A gente que tem uma ilusão de que, para tal fulano que estudou em tal escola é mais fácil. Não é. É só questão de dedicação e você focar no que você quer. É isso. Fala agora pra gente, agora que a gente já entrou no assunto da universidade, né? E a gente sabe que é completamente diferente, né? Fala um pouquinho pra gente dessa expectativa e da realidade aí, o que você pensava e o que realmente você encontrou lá. Então, outra coisa que nós, estudantes, temos em mente é sair da escola e ir para a faculdade, vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo, né, aquela coisa americana que a gente vê em filme. E não é. A faculdade não é. Não é tão difícil quanto a gente imagina e também não é tão fácil quanto a gente imagina. Porque você fala assim, faculdade, liberdade, isso, aquilo. Mas se você também não levar a sério, você tá ali perdendo tempo. Mas também não é tão difícil aquele negócio de bicho de sete cabeças, que você fala assim, nossa, eu vou entrar pra faculdade, eu vou ficar perdido, porque... Não, não é. O grande segredo para tudo, na verdade, é você sentar a bunda na cadeira e estudar. É isso. É aquela frase clichê, clichê.
que fala, quem estuda a vida muda. É isso aí. E a faculdade é a mesma coisa. É a mesma coisa de escola. Se você levar a escola de qualquer jeito, vai ser um pouco complicado depois. Se você levar a escola ali, dando o seu melhor, tentando, igual eu não era, falei pra vocês, eu não era aluna exemplar, não era, longe de mim. Eu levava ali, mas eu sabia o que eu queria, então, às vezes eu me cobrava. A faculdade é a mesma coisa. Se você levar de qualquer jeito, vai de qualquer jeito. Agora, se você focar, dá tudo certo. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil. É o que eu falei pra vocês. É sempre escolha. Você vai ter que fazer escolhas. Na sua vida, você sempre vai ter que fazer escolha. E a faculdade, você vai ter que tomar muitas escolhas. Ah, eu vou sair com tal galera ou eu vou estudar para a prova de amanhã. São escolhas que a gente faz na vida. Mas é uma fase muito boa. É uma fase bem diferente da escola, mas é uma fase muito boa. É ali quando a gente sai da escola, a gente fala assim: "Ai, eu vou ser seu amigo para sempre". Você fala pro seu amigo: "Ai, que isso, que aquilo". E é na faculdade que você vai fazer aquele amigo para sempre mesmo. Porque na faculdade vocês vão passar ali alinhados, vocês vão ter os mesmos objetivos, digamos assim, ah, vamos seguir tal profissão junto. E ali você pensa que não vai se desprender dos seus amigos da escola, mas na faculdade se desprende. E você conhece coisas completamente diferentes, pessoas completamente diferentes. É bacana porque você conhece cultura diferente, o modo que a pessoa aprendia na escola dela é diferente, e aí você compartilha bastante da sua experiência de escola com a deles. É muito legal. Não é fácil, mas é legal e é uma experiência assim gostosa. Vale a pena ser vivida. Acho que sim, quem quer fazer faculdade, que para quem o objetivo é seguir uma profissão que tem que fazer faculdade, é uma experiência incrível. É isso. Agora que a gente já está no assunto, né, de universidade, fala um pouquinho para a gente o que você aprendeu nesse tempo que você tem estudado, como que você está hoje em dia na sua profissão, né? Então, o que eu tenho aprendido nesse tempo todo? É o que eu falei aqui desde o começo. Eu não tive um ano sem estudar. Eu comecei lá na escolinha aqui do município, fui para o Fábio, depois já fui para a faculdade, e aí emendei tudo. Então, a vida toda estudando. E aí, o que eu tenho que falar? Realmente o estudo ele muda. O fato de você ter um objetivo na sua vida e você saber o que você tem que fazer, tudo você vai ter que estudar na sua vida. Tudo, para tudo, você tem que estudar. Se você quer trabalhar com a internet, você vai ter que estudar sobre aquilo. Se você quer aprender a fazer crochê, você vai ter que estudar para aprender a fazer crochê. Tudo você vai aprender, precisar estudar. Tudo, tudo na vida é estudo. E realmente a vida muda quando a gente estuda. Parece clichê, mas é verdade. Eu, por exemplo, passei minha vida toda estudando. Ok, concluí a escola, concluí a faculdade, eu tive que fazer a prova da OAB. Vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência da prova da OAB. A primeira vez que eu fiz, o que aconteceu? Eu falei assim, é a prova da OAB, eu aprendi as coisas na faculdade, vou sentar aqui e estudar um mês antes. Vocês acham que eu passei de primeira? Não passei. Aí eu falei assim, poxa, não tô levando a sério. Reprovei a primeira vez. Falei assim, vou fazer a segunda vez. Aí a segunda vez, depois que eu aprendi com o meu erro, aprendi com o fato de não ter sentado e estudado, eu falei assim, vou começar a estudar já. E comecei. Fui ali, todo dia. Todo santo dia eu acordava, sentava, estudava, das 8 às 5 da tarde, das 8 às 5 da tarde. Na época eu ajudava meu pai na loja dele, e aí eu ficava lá no balcão, enquanto não aparecia ninguém para eu atender, eu ficava lá estudando, ligava o notebook e videoaula, todos os dias. Fiz a primeira fase e passei. Na segunda fase, a mesma coisa, são 45 dias antes da segunda prova, né? Foram 45 dias acordando às 8 da manhã, sentando, estudando até às 5. 45 dias.
E aí veio o resultado. Eu consegui passar. O resumindo se você quer fazer alguma coisa da sua vida, se você quer mudar alguma coisa, você vai ter que estudar. É o que eu falei aqui. Qualquer coisa que você queira fazer, você vai estudar. E eu não estou falando em ingressar na faculdade. Eu, Rebeca, decidi fazer faculdade. É o que eu queria. Você, por exemplo, pode querer, sei lá, ser comerciante, abrir um comércio, mas aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que estudar o ponto que você quer abrir, você vai ter que estudar tal coisa. Se você quiser ser tatuador, você vai ter que estudar as técnicas para fazer tatuagem. Tudo é estudo. E aí, se você. Ai, tá, eu quero ser o tatuador. Beleza, você vai ter que ir lá, sentar, estudar. Você não quer ser bom? Porque eu acho que assim, todo mundo quer ser bom em alguma coisa, principalmente na nossa profissão. Poxa, eu quero ser um super tatuador. Você vai ter que sentar e estudar. Ah, eu quero ser uma super digital influencer. Você vai ter que sentar e estudar. O que funciona, o que não funciona. Enfim, a questão é que qualquer coisa que você queira ser, você vai sentar e estudar. Não tem segredo. Não tem um caminho, um outro caminho, a não ser você se dedicar, a não ser você estudar. É difícil para começar, para você engatilhar no negócio. Eu brinco e falo assim: o começo é difícil, mas depois vai engatilhando. Igual na época da OAB, eu fiquei tão paranoica estudando. Estudei, passei, fiz a segunda prova, demorava 30 dias para sair o resultado. Fiz a prova em um domingo. Na segunda-feira eu estava sem rumo na vida. Na segunda-feira eu estava sem rumo na vida. Eu falei assim: e agora que eu fiz a prova, eu não preciso mais estudar. O que eu faço na minha vida? Eu fiquei uns 15 dias sem rumo. Eu ficava assim: meu Deus, parece que eu não tenho mais nada para fazer na vida, parece que eu não tenho mais objetivo agora que eu fiz. Porque eu precisava esperar o resultado sair, né? Eu falei assim: e agora? Então, é difícil no começo. Mas depois que você embala, vai que vai. Você pega gosto por aquilo. Hoje eu trabalho no escritório e eu atuo na área previdenciária. Na faculdade eu tive direito previdenciário, só que bem pouco. Hoje eu estou fazendo eu estou fazendo meus cursos. Todos os dias eu tenho que sentar e estudar. Tem dia que eu tô desanimada, tem dia que eu tô desanimada, tem dia que eu tô cansada, querendo jogar tudo pro alto, mas você tem que fazer isso. Se você quer mudar a sua história, se você quer alguma coisa para sua vida. Não tem que ser penoso, tipo, ai meu Deus, não. Você tem que encontrar o seu método de estudo. Igual eu sempre tive um método de estudo um pouco bizarro das demais pessoas. Eu não sei se tem alguém que tem isso, mas eu aprendo muito lendo em voz alta. Então, até na época de escola, toda a minha família sabia filosofia, todo mundo sabia, porque eu ficava lá em casa lendo para todo mundo ouvir. Na época de faculdade, todo mundo teve que aprender um pouco de direito, porque todo dia eu estava lá na orelha da galera falando, lendo os livros tudo em voz alta, porque eu aprendo assim. Depois que você aprende também seu método de estudo, é mais fácil de você pegar gosto. É mais fácil porque você sabe o que encaixa, o que dá certo. Para mim, nunca deu certo fazer resumo. Nunca deu certo. Para mim, o negócio é ler em voz alta, depois eu fico explicando para mim. E o pessoal que lute da família para aprender tudo que eu tenho que aprender também. Mas não é uma coisa difícil. Depois que você pega gosto, vai que vai. E hoje, como eu já disse, eu trabalho na área previdenciária. Eu tô lá no escritório. Outra coisa que a gente imagina é o seguinte: saí da escola, fui para a faculdade, tenho uma profissão. Eu tenho uma profissão e agora é só eu sair aí para o mercado de trabalho que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo a mil maravilhas. Aí é outra realidade. E eu acho que assim, é uma realidade um pouco mais complicada do que quando você sai da escola. É complicado, porque de novo, a gente tende a criar uma cena que não acontece. Igual na faculdade,
eu via muitos amigos meus falando assim, poxa, eu quero sair da faculdade, abrir meu próprio escritório, ter meu próprio negócio, e isso e aquilo, que e tal. Ok, mas você tem que começar, e o começo não é fácil. O começo não é fácil para ninguém. Você tem que colocar na cabeça que nada é fácil. Mas no fundo, no final, dá tudo certo. É aí que tá. E aí você sai da faculdade com uma cabeça que, agora eu vou arrasar, agora, enfim, vou passar no concurso e vai ser tudo lindo e tudo maravilhoso. E aí vem o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho não é fácil. Não é fácil. Você tem que engolir uns bons não. Eu levei muito não. Eu saí, fiz a minha prova, passei. Aí eu pensei comigo, agora vai ser fácil, né? Eu tenho um diploma, eu sou formada, eu passei na OAB, eu sou advogada, agora eu vou conseguir um emprego fácil. Não é. Não é fácil. As pessoas falam muito não pra gente, mas no fundo, no final, dá tudo certo. Se você tem um objetivo. Igual, para vocês entenderem, depois que eu fiz a minha prova, eu comecei a mandar um monte de currículo. E eu sentava todos os dias lá, eu ainda trabalhava com meu pai, ficava lá na frente lá para atender o povo. E aí todo dia eu mandava currículo, eu mandava uns 30 currículos, todos os dias currículo online, todos os dias, nada. Aí um dia peguei um monte de currículo, saí o dia inteiro distribuindo. Distribuí lá para Perdões, distribuí para Atibaia, enfim. Ninguém me retornou. Ninguém me retornou. E aí me surgiu a oportunidade, eu vi, na verdade, uma vaga na internet de trabalhar como secretária em um escritório de advocacia. Tô sim. Então, você sabe que eu quero assim destacar uma fala que eu achei muito interessante quando você colocou que cada um tem que buscar o seu jeito de estudar, né? Isso é muito legal. Você lia em voz alta os livros todos, e eu lembrei também da época que eu fazia faculdade, porque eu anotava tudo, e aí depois eu reescrevia, era o meu jeito de estudar. Então, e eu também descobri isso na faculdade. Eu tinha feito 2 cursos técnicos anteriormente, e foi só na época de faculdade também que eu descobri que era assim que eu aprendia melhor. Então, achei muito legal a dica que você deu para eles, que eles precisam se conhecer, eles precisam realmente perceber como eles aprendem, né? Eu acho que é muito legal. Outro ponto alto aí da sua fala é a questão da gente estudar sempre. A gente não pode ter esse conceito, né? Eu me formei, agora tô livre, não tenho mais que estudar. Pelo contrário, quando a gente se forma, a gente aí mergulha mesmo de cabeça, a gente estuda mais, pesquisa dentro da nossa área de conhecimento. Então, assim, eu estou gostando bastante das suas falas. Estou registrando aqui o que você está falando, para depois, de repente, a gente até retomar com os meninos, porque eu acho que é muito legal para eles a sua trajetória de escola pública também. Muito legal. Como ela voltou. E aí, Pâmela, gostaram? Acho que agora é tudo. Agora. Deusi, a gente conseguiu colocar os alunos aqui em outra sala para a gente continuar a palestra. Tá, joia. Obrigada, viu? Quer que eu vire para não? Se a Rebeca quiser continuar aí, eles já estão ouvindo, tá? Tá bom. Eu agora estava falando da questão do mercado de trabalho, né? Então, retomando, como eu disse para vocês, a gente tem uma ilusão muito grande quando a gente vai entrar no mercado de trabalho. E aí, como eu falei, eu recebi vários nãos. Eu recebi muitos nãos. E o que aconteceu? Quando eu estava mexendo na internet e tudo mais, surgiu uma oportunidade de ser secretária em um escritório de advocacia. Aí eu pensei comigo assim, bom, eu quero advogar. Eu nunca quis concurso público. Isso também era uma coisa que assim, não faz parte do meu perfil. Vou explicar por quê. Porque eu gosto da adrenalina que eu falo, que é advogar, porque cada dia eu tenho uma coisa para fazer. Eu não gosto de rotina. Eu não gosto de sentar e todo dia fazer a mesma coisa.
E eu falei assim, a advocacia não é assim. Um dia eu atendo um cliente, um dia eu faço uma audiência, um dia eu sento e faço as minhas coisas que eu tenho que fazer aqui interno. Então eu sempre quis isso para minha vida, por conta de não ter uma rotina fixa, porque eu não gosto disso. E aí me surgiu a oportunidade de ser secretária. Aí eu falei assim, vou mandar um currículo para esse escritório. Por quê? Porque ninguém está me dando a oportunidade. Eu não tenho experiência. Eu fiz 2 estágios durante a faculdade. Um no fórum aqui de Nazaré e o outro em um escritório de advocacia. Mas acabou a faculdade, acabou o estágio, e eu falei assim, bom, eu acho que eu não tenho experiência de verdade, de fato. Eu não tenho. Eu fiz o estágio, eu aprendi lá, mas advogar de verdade eu não tenho experiência, não. Eu falei, vou me inscrever nessa vaga aqui de secretária. E de fato eu me inscrevi. Eu falei assim, bom, o escritório, ele é em Perdões. Meu pai trabalhava em Perdões. Eu falei assim, vou levar meu currículo até lá. Vou levar meu currículo até lá. E aí eu quero falar com a mulher porque eu vou explicar a minha situação. E fui. De fato eu fui. E aí eu cheguei lá e fui sincera. Eu falei assim, olha, tô deixando meu currículo aqui, sou recém-formada e eu quero a vaga de secretária. Ela falou assim, mas por que você quer a vaga de secretária? Eu falei assim, porque eu não tenho experiência em nada. Eu não tenho experiência e eu sei o que eu quero para minha vida. Eu quero advogar. E eu sei que se eu estiver dentro de um escritório de advocacia, por mais que eu seja secretária, eu vou aprender alguma coisa. Para mim é mais vantajoso eu estar aqui de secretária mesmo e aprender, estar no meio, do que fazendo qualquer outra coisa. Né? Eu pensei assim. E aí eu falei, okay. Ela falou assim, nossa, você é a primeira pessoa que vem e fala desse jeito. Eu falei assim, eu tenho que ser sincera, eu não tenho experiência. Eu não tenho experiência de muitos anos, a faculdade toda trabalhando no escritório. Não tenho, eu não tenho. Eu preciso entrar num lugar para aprender. Eu aprendi na faculdade o direito, mas eu sei que a realidade é completamente outra. Então eu preciso aprender. De qualquer forma, seja o que for que eu tenha que fazer aqui, eu preciso entrar aqui só para aprender. E aí, ok, eu tinha falado isso para a secretária lá, eles estavam contratando uma outra secretária. Aí ela entrou em contato com a advogada, e a advogada falou assim para ela assim, ela me contando depois, nossa, é a primeira pessoa que vem aqui e fala que realmente não tem experiência em nada. Isso aí eu já sei que ia matar, né? Porque quando a gente tá procurando emprego, a gente tem que ter experiência em tudo. Eu falei assim, eu não tenho experiência, eu vou ter que ser sincera para a pessoa, não adianta eu falar, eu fiz tal coisa, porque eu não sei. Eu falei, vou ser sincera. E fui sincera. No dia da entrevista, enfim, ela me falou assim: o que eu mais gostei de você foi sua sinceridade. Porque você falou que realmente você não tinha experiência. Porque muitas pessoas saem para o mercado de trabalho achando que já tem todo o conhecimento do mundo, já achando que vai arrasar e tudo mais. Ninguém tem a cara de pau de chegar e falar a verdade. Poxa, eu não tenho e eu preciso de uma oportunidade para aprender. E aí, nessa entrevista, ela falou assim, e eu sei que você quer aprender, eu sei que ninguém aprende nada sem praticar. Então, hoje eu vou te dar a oportunidade, na verdade, não vou te dar a oportunidade como secretária, mas na sua área, eu vou te dar a oportunidade de você ser advogada associada. Enfim, hoje eu tô lá até agora, mas é o que eu falei para vocês, em constante estudo, porque eu sei o que eu quero para minha vida. E eu sei que eu só vou conseguir o que eu quero estudando. Não tem outro caminho. Para mim, não tem outro caminho. Eu só vou conseguir os meus objetivos, o tipo de profissional que eu quero ser, se eu estudar todos os dias. E depois que você, por exemplo, identifica seu método de estudo, é o que eu falei para vocês, não fica uma coisa penosa. Porque é automático, todo dia você vai estar ali, mexe com isso, mexe com aquilo, e vai entrando na sua cabeça e é automático. E outra coisa, você tem que escolher para a sua vida uma coisa que você goste de fazer. É fundamental que você ame a sua profissão. Quando a gente tá na fase de escolher, a gente vai muito para a questão financeira, né? Você fica assim, eu vou fazer uma coisa que me dê dinheiro. Me dê dinheiro. Eu quero fazer uma coisa na minha vida para mudar. De fato, né? Tem profissões aí que dá muito dinheiro. Mas
mais importante do que dinheiro, mais importante de qualquer coisa que se for fazer na sua vida, é você amar. Amar. Porque todos os dias você vai trabalhar com aquilo. Todos os dias você vai trabalhar com aquilo. Ah, eu quero trabalhar, como eu estava falando para vocês, quero ser tatuador. Beleza. Você vai ser feliz sendo tatuador, você vai lá sentar, estudar, aprender a técnica e você vai ser super realizado, você vai ser super bom naquilo. Ah, quero ser médico. Meu, a mesma coisa. Porque quando a gente ama o que a gente faz, o sucesso, o dinheiro, as mudanças que a gente fala, que o estudo nos traz, é consequência. Porque você ama o que você faz. E eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. As pessoas falam assim, ah, mas tem tanta gente que já faz direito, tanta gente advogado, tanta gente. Tem. E eu falo assim, tem mesmo. E tem mesmo, e ok, mas eu quero ser, eu sou, e eu pretendo ser a melhor no que eu faço, na minha área. Porque eu amo, porque eu gosto. Porque você tem que pensar que você vai seguir aquilo basicamente, né? Você tem a opção de escolher mudar o caminho. Mas você tem que mudar, você tem que escolher coisas que te façam feliz. Eu sou feliz. Todos os dias eu chego no escritório, sento ali, faço a minha petição, faço as minhas coisas. A minha irmã, ela tá no ensino médio também. E ela tira sarro de mim. Ela fala assim, meu, como que você é feliz? Todo dia você chega aqui, senta aí no computador, fica escrevendo, fica fazendo audiência, fazendo essas coisas. Ela fala assim, é muito engraçado como você gosta disso, mas é o que eu gosto. Você pode gostar de outra coisa, mas faça o que você gosta. Só que para você fazer o que você gosta, para você conseguir isso, vão ser etapas. E são etapas na nossa vida que a gente não tem como pular. Infelizmente, não tem como. Seria muito mais fácil se a gente pulasse, mas não tem como pular. Então, você vai ter que passar pela escola, aproveitar. Você tem que aproveitar cada fase. Porque não volta. Parece bem besteira falar isso, porque o tempo não volta, de fato. Mas não volta mesmo. Hoje, eu olho para trás, na época de escola, eu ficava assim, não vejo a hora de ficar livre disso. Aí fui para a faculdade. Chegava na faculdade, não vejo a hora de ficar livre disso. Nunca mais vou precisar estudar na minha vida. Quero terminar logo pra... Não é assim. Aí você chega na vida adulta, você fala assim, poxa, eu era feliz e não sabia. Porque lá na escola não tinha boleto para pagar. A vida adulta é completamente diferente. Então, você tem que aproveitar. Aproveitar a fase de escola, aproveitar a fase de faculdade, aproveitar a fase de que você está decidindo o seu futuro. Dá desânimo mesmo. No caminho, na jornada toda, bate dias de desânimo. Nem todo dia você está animado. Nem todo dia você está tipo, eu preciso chegar a tal lugar, eu preciso focar. Não, tem dia que você vai estar tipo, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? O que eu fui fazer? Mas o mais importante na vida não é ter motivação, é você ter disciplina. Disciplina. Eu quero isso. Tem dia que você vai estar de saco cheio, mas você vai. Saco cheio, mas você vai. E no fim, resumindo, no fim você vai falar assim, poxa, valeu a pena. Poxa, realmente o tempo não volta atrás. Quantas vezes eu me pego pensando, poxa, saudade da época de escola. Saudade. Ah, que saudade da época de faculdade. E são fases que realmente nunca mais vai voltar. Então, aproveita. Aproveita, estuda, se divirta. Como eu falei desde o começo, eu nunca fui aquela aluna centrada, tipo, todo dia sentando, bonitinho e tudo mais para estudar. Nunca fui. Então, eu descobri meu método de aprender as coisas, então eu sabia no que eu era boa, eu sabia como eu aprendia, como eu captava, como eu falei para vocês, que o meu negócio era ler em voz alta. Então, isso tudo vai facilitando um pouco. E aí, chega no final, você fala assim, poxa, não foi fácil, mas eu consegui, porque eu fui adaptando. E você também não esquece de aproveitar o caminho. Porque mais importante do que você conseguir o que você quer, é você aproveitar a jornada. A jornada que conta, é você ser feliz durante o percurso todo. É aproveitar. É isso. Obrigada, Rebeca. Eu vou passar a palavra aqui para a nossa coordenadora, tá? Tá bom. Nós mudamos um pouquinho de sala, se você quiser virar para mostrar para os alunos na sala. Isso.
por conta da conexão. Mas nós estamos aqui. Primeiro eu quero agradecer a sua fala, porque do começo ao fim, o que a gente percebeu? Você não foi aluna do programa Ensino Integral, mas foi aluna de escola pública, e você falou uma coisa muito importante que nós trabalhamos no programa Ensino Integral e que as escolas do Estado agora trabalham, que é o projeto de vida, que nem sempre ele é acadêmico, nem sempre ele é uma faculdade, mas que, quando você tem objetivo, a sua profissão tem que ser executada da melhor forma possível. E a nossa vice-diretora Rita, ela sempre fala, eu quero ser maquiadora. Ok, seja a maquiadora. Isso é um princípio, né, que nós trabalhamos. Outra fala importante que você também destacou é sobre a constante estudo. Que às vezes o estudar não é só estar nos bancos da escola, mas você ressaltou que tem fases que são necessárias. Exemplo, concluir o ensino médio é necessário, né? É uma educação básica. Depois o aprofundamento, a sua faculdade, o seu curso técnico, a sua profissão, você consegue executar de uma maneira mais autônoma, sempre buscando o estudo. Eu achei excelente, eu quero agradecer demais a sua fala. E não sei se os alunos aqui querem perguntar algo, se ficou com alguma dúvida. Não, querem agradecer, Serena. Faz as honras, então. Eu? Nós temos uma aluna que eu pergunto, Serena, você está serena? Ela falou, sempre estou serena. Que vergonha de falar. Fale, Serena. Não, eu queria agradecer, primeiramente, as palavras, né, de dar esse apoio. Não sei falar. Você falou muito bem, né? Só isso, né? E a Serena é serena. Que isso, não. Mas os alunos que estão aqui hoje, né, do ensino médio, percebem que são poucos alunos, até por conta da pandemia, mas acredito que são alunos que estão valorizando o tempo, né, deles e a oportunidade que eles estão tendo, podendo melhorar isso, né, Sofia, Cauane? Podendo melhorar isso, para depois não ter aquela dúvida, nossa, poderia ter aproveitado, ter voltado e feito diferente. Então, quero agradecer a fala, esse ânimo, porque nós percebemos o entusiasmo que você carrega com a sua profissão, né? Ela é entusiasmada, e isso ficou muito claro na sua fala. E quando nós somos apaixonados por aquilo que fazemos, isso é notório. Né? Então, parabéns pela escolha da sua profissão, por exercer com essa alegria e com esse ânimo. Eu passo a palavra, tem as PCAs, Sandra, Janaína, Deusilara, que falou com a gente um pouquinho na nossa mudança aqui de ambiente. Se vocês quiserem se pronunciar, a professora de PV que está aqui, a Patrícia e a Fernanda, também com certeza concordou no quesito da sua fala. E aí eu passo a palavra, se alguns de vocês quiserem finalizar. Posso falar uma coisa, Ana? Pois não, Sandrinha. Uma coisa muito legal que a Rebeca... Em primeiro lugar, obrigada, Rebeca, por você dispor do seu tempo. De nada, imagina. Por você vir conversar com os nossos alunos. É muito importante essa vivência, né? Essa troca de vivência com outras pessoas. Assim, uma coisa muito importante que você falou, que eu senti também, só que mais tarde, eu fui fazer um curso de pós-graduação numa universidade pública. E eu fui, assim, com muito medo de eu saber pouco. Aliás, eu fui como uma aluna especial, porque eu achava que eu tinha me formado numa faculdade paga também, que eu era egressa havia estudado a maior parte da minha vida em escola pública, o ensino médio não, mas o fundamental sim. E eu fui com muito receio. Eu cheguei lá achando que eu não sabia nada, que eles eram muito melhores que eu, porque eu estava numa universidade top, e eu vi que as minhas notas eram sempre melhores que a de todo mundo. Então, essa é uma coisa que não tem nada a ver, tudo depende do aluno. É o aluno que importa, é você que faz, se você vai ser bom aluno, se você vai se destacar, se você não vai se destacar, é o aluno. Não adianta você ser um aluno da USP ou um aluno da Unicamp e não ter interesse, não se esforçar, e como você disse, não sentar e estudar.
Então, eu acho que, às vezes, a gente tem até medo de se inscrever numa faculdade dessa, achando que não vai passar, ou que se passar realmente é um pouco difícil, às vezes, né? Mais difícil é o vestibular, mas nem isso é impossível. Mas, eu não vou nem me inscrever, porque eu vou chegar lá, não vou conseguir acompanhar, e não é nada disso, gente, é bem o contrário. Pelo menos a minha experiência foi bem parecida com a sua. Eu dei até risada aqui quando você contou da sua experiência, que é bem isso mesmo. Então, É verdade. quero dizer que os alunos agora eles vão começar a pensar melhor no seu PV, ver a importância do PV, para começar a pensar um pouquinho mais lá na frente. Então, obrigada mais uma vez. Passo a palavra. Imagina. Fernanda, levantou a mão, por favor. A Fê levantou a mão. Sim. Primeiro eu queria agradecer a Rebeca, né, a fala dela, me apresentar que eu sou a professora Fernanda, de Projeto de Vida, falar um oi aí para os alunos que estão na escola, para o pessoal que está em casa assistindo a gente, né? Uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi a questão das competências socioemocionais, que a gente trabalha muito na escola, né? Então, em PV, né, nessa disciplina de projeto de vida, a gente trabalha muito, e eu não sei se os alunos conseguiram relacionar, mas primeiro você fala daquela sua mudança que teve, né, quando você se separou da sua turma. Então, a gente consegue destacar uma competência socioemocional, que é o desenvolvimento da sua autonomia, né? Então, você conseguiu com isso desenvolver sua autonomia, desenvolvendo sua autonomia, você conseguiu ter autoconfiança, né, desenvolver autoconfiança em você. Então, a gente percebe que na sua fala, em toda essa trajetória, se não fossem as competências socioemocionais, né, que são muito importantes, talvez você não tivesse chegado onde chegou. Então, a gente tem várias delas, né? A determinação, a persistência, a curiosidade para aprender, entusiasmo, e todas essas competências a gente costuma trabalhar em projeto de vida, tá? Então, acho que isso é muito importante eu destacar para os alunos. Tá bom? Acho que essa é a minha fala. Passo a palavra. Obrigada. Nada. Janaína, levantou a mão, por favor. Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde aos alunos, aos professores. Rebeca, eu sou professora Janaína, sou professora de matemática e sou coordenadora da área de ciência da natureza e matemática. E assim, eu falo que não tem como ouvir sua fala e não retornarmos aos nossos momentos, né? De escola, de faculdade. Eu falo que esse momento que o terceiro ano está vivendo é um momento de decisão, né? É um momento não é fácil essa decisão, né? Mas é muito importante ter uma fala como você teve com eles. Assim, nós, enquanto professores e mais velhos, né? A gente não consegue essa proximidade. Então, essa coisa de idade, uma pessoa mais jovem, uma pessoa que se formou há pouco tempo, tudo é mais próxima da realidade deles. Então, gostaria de agradecer muito a sua participação, muito obrigada, foi de grande valor a sua parceria aí. Obrigada, Rebeca. De nada, né? Mais alguém? Adeus. Deusilar. Oi, então, Ana, eu quero assim ressaltar a fala da Fernanda, que ela teve esse olhar excelente de pegar na fala da Rebeca, porque ela não teve, não falou de competência socioemocional, mas a gente que trabalha as competências, a gente percebe. Então, foi muito bacana isso para os alunos entenderem como é importante a questão das competências socioemocionais, que estava implícita, né, na fala da Rebeca, de uma certa forma. E eu quero agradecer, Rebeca, você é uma graça, entender? Você é uma menina, assim, que a Janinha falou, é nova, mas é cheia de experiência, deu um depoimento magnífico, entendeu? A gente realmente voltou à época de faculdade, você foi relatando aí, a gente foi se vendo nas situações, e eu acredito que tenha dado um norte muito legal para os nossos alunos, viu? Muito obrigada. Fernandinha, levantou a mão? Sim, só para finalizar,
Eu queria falar para a Rebeca que eu fico muito orgulhosa, porque embora eu não tenha sido só professora, eu também dei aula na Escola Fábio. Tive uma passagem, assim, muito feliz pela Escola Fábio, tá bom? Olha, que legal! É sim. Eu quero falar que a Fernandinha gabaritou em TV, né, Fernanda? Isso aqui é um caso. Muito bom. Eu quero agradecer também o Rafael, que foi o GOI, que foi o contato com a Rebeca, que trouxe a Rebeca para falar com a gente nesta tarde. Esse encontro está gravado, nós vamos lançar ele no YouTube, então os alunos que estão aqui, quem está em casa, depois pode consultar a palestra com mais tranquilidade, ou passar para os colegas, para os nossos tutorandos também, porque foi, assim, de um ganho inestimável, não dá para mensurar, e eu acredito que os alunos gostaram também, tá? Porque eles estão aqui quietinhos. Não é muito perfil deles, mas eles estão aqui quietinhos, escutando, atentos. Eu quero agradecer a atenção de vocês, né? Porque falou de igual para vocês, falou da vida, e não foi um professor que falou, porque também a gente fala isso, mas tem outro valor com outra pessoa falando. Muito obrigada, Rebeca. Querem dar um tchau para as pessoas? Tchau! Vamos! Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pela oportunidade, por ter falado um pouquinho sobre a minha jornada aí. E não desistam. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Obrigada. Gente, tá bom? Beijo, muito obrigada.